Eu me lembro de uma passagem maravilhosa de um paciente do Freud, que era um psicólogo americano, que em algum momento, começo dos anos 30, ele pergunta para o Freud, qual é a sua opinião sobre o Hitler? O Freud diz para o paciente, ele é o contrário de tudo que eu sou. Né? É uma resposta muito engenhosa, porque ela tem uma poética interna. Né? O Hitler é o antissemita, é o antissentido, é o anticivilização, é o anti-analítico, é o antimoderno, é tudo que o Freud é, o Hitler não é. É a relação do perverso com o neurótico, né? Mas num embate político decisivo. Né? Decisivo. O importante é que o Freud não se furtou a dar essa resposta para o paciente. Ele não tergiversou e falou, não, esse problema do Hitler é o problema do seu pai, da sua mãe, ou da sua infância, tal, tal, tal. Não, não é. É um problema nosso que nós precisamos nos posicionar e que implica o analista, implica o paciente. É claro que os analistas não podem forçar ideologicamente os seus pacientes ou desejar por eles. Né? Não se trata disso. Né? Se trata de entender onde o sofrimento pessoal engancha num processo histórico que, ao poder ser pensado, o campo histórico, isso produz autonomia do sujeito, o que é do maior interesse psicanalítico. É o interesse psicanalítico. Há um momento do trabalho clínico em que todos nós queremos saber qual é a nossa situação histórica. Né? Isso é muito claro na interpretação do sonho. A célebre sequência de sonhos romanos, né, são sonhos em que envolvem ideologia, poder, história, não é? E a situação do homem Freud diante dessas próprias estruturas, que são as estruturas históricas da sua realidade histórica e social, não é? Como ele as concebe, como ele se posiciona e qual o sentido que elas têm para ele. Então, além do embate com os objetos internos e o reconhecimento da vigência do infantil, existe um claro reconhecimento de um sujeito em que o momento inconsciente é a revelação desse sujeito diante da vida histórica, que é a vida do poder e que é a vida da ideologia. Deste ponto de vista, é a relação indivíduo-ideologia que é a relação inconsciente privilegiada. Né? Isso está na interpretação dos sonhos, mas isso implica que os psicanalistas possam ter uma abertura dialética, uma janela, não só para o mundo interno, mas para o mundo externo. Né? E isso implica que o mundo externo não tem a abstração que, teoricamente, tradicionalmente se deu para ele, que é a realidade, o princípio da realidade. O princípio da realidade não é um princípio abstrato fixo, é um princípio dialético e produtivo para cada um. O sujeito, em algum lugar, é uma crise com o seu tempo. Isso era muito claro ali na interpretação dos sonhos, muito claro. Todos os problemas ideológicos concernentes ao homem Freud são repassados lá naquele trabalho de autoanálise. O antissemitismo, o arcaísmo e a dimensão atrasada do espaço público da Viena não liberal, que os sonhos do Freud criticam, a impossibilidade da ciência e da epistemologia materialista, positivista da ciência do seu tempo, compreender as razões da psicanálise. Todos esses problemas são tão constitutivos de quem é o Freud quanto o seu próprio infantil. Você não pode tirar o Freud dessa trama. Né? Então, essa dimensão de que o sujeito do inconsciente é também um sujeito dialético em relação à história, né? É uma percepção da psicanálise que os pensadores críticos, de origem crítica, hegelianos, marxistas do século XX, eles pensaram. Isso está no Benjamin, isso está no Adorno, isso está no Marcuse. Isso é toda uma escola que
viu isso, viu que o sujeito do inconsciente freudiano é simultaneamente um sujeito da localização política, não só em relação aos seus objetos do passado, mas em relação aos seus objetos do presente. Ele está nos dois lugares ao mesmo tempo, né? E, de algum modo, a psicanálise ela mesma fez uma leitura que orientou inteiramente esse sujeito para o passado. E isso torna muito difícil os analistas ajudarem os seus pacientes a se localizarem, né? Embora os seus pacientes precisem se localizar no seu tempo, que está batendo na porta, está entrando pelas janelas, está em todos os lugares, os analistas construíram uma certa hipostasia, né? Fixaram uma ideia de psicanálise de que apenas as matrizes subjetivas, infantis e originais importam para um sujeito. Isso não corresponde à totalidade complexa de um sujeito psíquico, né? Então, existe um sujeito crítico embutido no sujeito psicanalítico. É isso que eu sustento, né? Então, assim, na situação contemporânea, é sempre muito complexo, porque envolve dimensões que são a crise mundial do capitalismo e seus efeitos sobre o Brasil. Às vezes os pacientes estão tentando nomear isso, que é a crise geral, a crise que está no Brasil, a crise que está na Europa, a crise que está nos Estados Unidos, a crise que está na China, né? Às vezes é este ponto do real que eles querem se posicionar, que eles querem iluminar, né? No nosso caso recente, qual é o sentido dessa emergência de um impulso político novo dentro do processo democrático, à direita, né? Quais são as estratégias da direita? Quais são as várias direitas que estão dentro desta direita, né? Como a esquerda chegou nesse ponto? Como ela perdeu força para esse processo social à direita? São várias questões que eu ouvi no consultório. E essas questões não me parece que elas possam ser diretamente derivadas para a matriz edípica das pessoas, né? Ou podem também, né? Aí é a sensibilidade para a metafórica inconsciente. No entanto, o que eu estou chamando a atenção é que elas têm interesse em si mesmos, que os pacientes querem perguntar para o analista e merecem uma resposta sobre o que é que ele pensa sobre o Hitler, né? Isso não é pouca coisa para um paciente, né? E no nosso caso, qual é o significado dessa nossa experiência histórica, que é a nossa, que foi o que nos foi dado viver juntos, né? Então, é claro que isso exigiria do analista estudar um pouco a história, entender essas formações, entender os processos de poder que estão implicados, né, num certo contexto de realizações sociais conscientes. Mas era exatamente isso que o Freud fazia quando ele precisava entender o antissemitismo que o barrava, quando ele precisava entender por que os seus colegas médicos recusavam a psicanálise. Ele, na verdade, estava estudando a história nesse momento, junto com ele mesmo, né? É o seu vínculo com a história, o lugar que a história o colocou para viver, né? Mas não existe esse sujeito fora da história, né? Então, é isso que eu estou chamando de um self dialético, né? Esse sujeito que quer se localizar no seu tempo, né? E isso não é pouca coisa, porque isso é a autonomia crítica do sujeito, né? A autonomia crítica do sujeito não é apenas para os seus objetos passados, né? Que ele se autonomize e que ele se liberte, mas é também em relação à violência do seu campo histórico, né? E aí o sujeito da psicanálise, desse ponto de vista, ele iria desde a sua origem até o seu campo histórico, exatamente como acontece no modelo freudiano dos sonhos. É exatamente assim.
né, nos sonhos freudianos é exatamente isso. O sonho começa hoje e termina na origem, mas o sujeito está desde a origem até hoje.